Irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. Nós vamos dar abertura desse culto, último culto desse mês, não é? Hoje já é 30 de novembro e vamos entrar no último mês deste ano. Gostaria de fazer nesse momento uma oração, dando abertura. Os irmãos me acompanhassem nessa oração. Muito obrigado, Senhor. Aqui chegamos, aqui estamos, para glorificar, para adorar. Obrigado, Senhor, por esse privilégio. Ó Deus, num dia de semana, um dia que nós chamamos de dia útil, e qual é o dia que não é? Aqui entendemos em nos congregar, em nos reunir com este objetivo. Pedimos que a Tua graça, a Tua bênção seja sobre nós, no sentido de que todos os atos desse culto, o Senhor seja engrandecido, seja louvado, adorado entre nós. Ó Pai, que tudo que fizermos aqui redunde para a Tua glória e edificação do Teu povo, a nossa edificação. Uns aos outros aqui estamos para dizer que não estamos sozinhos na caminhada cristã. Tem gente conosco, e quanta gente. Nós, ó Deus, agradecemos então por chegarmos até aqui. Nós, ó Deus, rendemos a Ti toda a honra e glória. Pedimos, ó Senhor, que aqui todos que estão possamos aqui entender de que estamos diante de um Deus que nos fortalece, Deus que nos segura pela mão direita e que, embora algumas lutas nós temos passado, sabemos que não estamos sós, porque a Tua presença é real. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos a uma leitura bíblica de Isaías 12. Isaías 12 é um capítulo pequeno. Nós vamos ler. Se for projetado aqui, leremos de forma alternada. Isaías 12. Então os irmãos podem ler na tela, no versículo seguinte. Eu leio um versículo, os irmãos outro. Naquele dia, você dirá: graças te dou ao Senhor, porque ainda que iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. O Senhor sim, o Senhor é a minha força e meu canto, Ele é a minha salvação. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Vocês dirão: louvem o Senhor, invoquem o seu nome, anunciem entre as nações os seus feitos, e façam saber que o seu nome é exaltado. Cantem louvores ao Senhor, porque Ele fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Aleluia, glória a Deus. Que texto, né? Hoje Isaías vai nos falar, já aqui nessa devocional e também, nessa leitura devocional e também na mensagem bíblica, um pouco mais à frente. Vamos, irmãos, entoar louvores. Houve um tempo que a igreja não cantou, a igreja congregação, que cantava era o sacerdote, não é? Era todo um ritual e foi um período que, assim, difícil, né? Porque nós sabemos da importância do louvor com música, entoar cânticos, não é? E isso não é novo. A igreja perdeu num determinado momento dela. Então, vamos louvar ao Senhor. Preparado está o nosso coração, Senhor, para louvá-lo de toda a nossa alma. Graças a Deus. Vamos ficar em pé? Vamos dizer que é bom estarmos aqui, na presença do nosso Deus, na casa do Senhor, amém? Entre irmãos, louvamos a Deus.
Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Vamos mais uma vez? Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Oh Deus, Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. tempo para isso, tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. um só amor, Num só Espírito, num só amor, num só Espírito. Amém. Ei, Jesus é bom, grandioso é o Senhor, maravilhoso, justo, bom. Estamos aqui para declarar a soberania de Deus sobre tudo em nós, sobre tudo que somos, tudo que temos e o que viermos a ser, Jesus. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu, sua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus, sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é
estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Ao único que é digno de ser louvado, engrandecido e exaltado, Jesus. Coroado estás à destra de Deus. Oh, aleluia, Jesus. Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroados a ti, ó Rei Jesus. Coroado estás. Coroado estás, ó Rei Jesus. Nós adoramos o teu nome. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroado estás, ó Rei Jesus. Tu estás, Senhor. Coroado estás, ó Rei Jesus. Nós te adoramos. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Oh, Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Podemos sentar. Nós vamos ter um momento agora de oração, irmãos. Sendo que vamos, aqui na medida do possível, bom será se todos pudessem orar. Só que em orações em frases. Né? Orações em frases. Eu lembro lá em português, a professora dizia, a frase pode ser um período. Né? Mas por frases entendemos um enunciado com sentido completo. Certo? Então, você pode dizer amém, eu vou entender. Mas se vamos orar, faça o enunciado completo. Tá certo? Orações curtas, orações de diversos tipos, ou de ação de graça, ou de súplica, não é? Por alguém, por você mesmo, pela igreja, pela nação, né? Diversas orações agora sendo feitas, tá bom? Eu vou começar depois, aí mesmo, como estamos num ambiente que acredito que dá para a gente se ouvir, não é? Então,
Então, o irmão sentado, se for sentado, fala um pouquinho mais alto para a gente ouvir e dizer amém. Né? A gente, para dizer amém, tem que ouvir. Ou fica em pé, tá certo? Em pé e faz a sua oração. Queremos muitas orações agora, sendo que em frases. Nós tínhamos um irmão querido entre nós, que já não está mais aqui, já está com Cristo, né, no céu, que ele orava há muito tempo. Né? Ele orava minutos, assim, negócio de 20 minutos. Se fosse uma oração assim, oração voluntária, não é? E se fosse um ambiente mais familiar, não teria problema. Mas no culto público, não é? A gente tinha que depois comentar, não é? E dizer, olha, na realidade os irmãos precisam entender que se é oração de mais de uma pessoa, então um só não deve monopolizar. O pastor Jabes, na época, ele dizia, olha, se você for orar muito tempo, começa a orar silenciosamente agora, e depois você, quando for orar, já complementa, né? Então vamos fazer isso, irmãos, oração ao Senhor. A quinta-feira passada a gente viu ação de graça, não é? Mas aqui nós estamos para clamar, para agradecer, não é? Diversas orações. Eu não esqueço um enunciado que eu ouvi, não é? Uma palavra. Hoje no mundo tem muita gente, são bilhões de pessoas, não é? Quantas pessoas hoje no mundo? Chega a 7 bilhões, não é? Se não for mais, não é? E mais de 7, né? Eu estou ouvindo aí alguém dizendo mais de 7 bilhões. Então, assim, tem muita gente que clama ao Senhor. Tem muito crente clamando ao Senhor agora em todo lugar do mundo. E o surpreendente de Deus, que não é assim surpreendente, nada para quem já conhece quem é Deus, é que Ele ouve, Ele lida com essas orações todas como se fosse uma só. Ele não tem esse problema. Eu, particularmente, tenho um problema se for muitas vozes para chegar a falar comigo. Eu tenho, não sei. Talvez as mulheres, como os dois lados do cérebro funcionam, como diz alguns estudiosos, né? Vocês lidem com isso aí, mas para homem é complicado, eu acho. Mas para Deus, não. Ele lida. Ele, inclusive, aqui, olha que coisa maravilhosa, está presente aqui como está em outro qualquer lugar do mundo. Não é? Então, vamos orar nesse sentido. Não é? Então, vou começar aqui, os irmãos vão aí, continuando, fazendo orações em frases. Nosso Deus poderoso, Deus que nos fortalece, muito obrigado pela Tua graça que é melhor do que a vida. Eu te agradeço em o nome do Senhor Jesus. Amém. Nos incomode a cada instante, Deus, para que nós nos esvaziemos de nós mesmos e nos enchamos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda na tua presença, Senhor, estamos num lugar apropriado mesmo para falar com o Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Quero te agradecer, meu Deus, pela recuperação da minha saúde. Muito obrigada, Pai. Eu quero te agradecer do fundo do meu coração e a todos que oraram por mim. Amém. Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor, engrandecido seja o teu nome, Pai. Neste momento, Senhor Deus, eu venho levantar um clamor, Senhor Deus, por todas as famílias, Senhor Deus, aqui representadas, Senhor Deus, pelas famílias, Senhor Deus, do teu povo, Senhor Deus. Eu lhe peço, Senhor Deus, que continue abençoando, meu Pai, livrando de todo mal, Senhor Deus. Tu sabes, Senhor Deus, o quanto inimigo, Senhor Deus, tem querendo usar as famílias, Senhor Deus, mas eu sei, Senhor Deus, nós cremos, Senhor Deus, no poder, Senhor Deus, do Deus Todo-Poderoso, que constituiu a família, Pai. Portanto, Senhor Deus,
abençoa toda a família, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, nós clamamos pela saúde dos nossos pastores, Deus, os enfermos da nossa igreja, todo o povo de Deus espalhado na face da terra. Em nome de Jesus, eu pedimos. Amém. Nós clamamos, Senhor, pela liderança dessa igreja, os objetos, os objetivos, Senhor, a alcançar, que é os sonhos, para a glória do Teu nome, Senhor. Pois é promessa Tua que esse evangelho será pregado em todo o mundo, para chegar ao fim. Por isso nós te clamamos, por esse povo que se chama pelo Teu nome, que se disponha, Senhor, a evangelizar, fala com grande amor, tempo e fora de tempo, para a glória do Teu nome. Amém. Nós te louvamos, Pai, que estamos presentes aqui, ó Pai, no Seu santo nome. Que o Senhor traz, Pai, sabedoria e saúde a cada um que se encontra aqui. Amém. Eu também me clamo pelaquele meu cunhado, aquela situação difícil, aquela doença, Pai, seja feita a tua vontade. Eu também te peço pela saúde de Egino, de restaurar ela, e os demais, ó Deus, que também estão à espera do milagre, essa noite, que tu possa realizar segundo a tua soberana vontade, em nome de Cristo Jesus. Ai, Senhor Deus, nosso Pai, obrigada, Jesus, porque meu pai estava ruim, mas ele agora está bem. Graças a Deus, a água do pulmão saiu e ele está bem. Eu também quero orar com meu filho, que ele está passando uns estreitos no estômago dele, mas Jesus está na causa. Eu creio. Em nome de Jesus, amém. E agradecemos, ó Deus, por esses preciosos momentos em que estamos em Sua casa. Enquanto nós nos louvar, glorificar e exaltar o Teu nome. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por esse privilégio e honra. Amém. Amém. Obrigado, Deus. Abençoa cada um aqui presente. Venha, Senhor, nas nossas vidas, nos nossos pais. Em qualquer lugar. Amém. Graças a Deus, então, já tivemos esse período. Vamos continuar louvando com canto, já nos preparando para a mensagem dessa noite. Cristo amado, sei que na força do mal, tu, meu mestre, sempre serás protetor. Tu me guardas, dando-me paz divinal. Eu contigo sempre serei vencedor. Cristo, mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Que alegria
Salvador. Tenho graça, vida de amor paternal. Tudo posso, tudo por ti, meu Senhor. Desse mundo sou vencedor afinal. Cristo, Mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Não duvido, Cristo, meu mestre, de ti. Creio em tua rica promessa, Jesus. Não me deixes, nem me rejeites aqui. Quero sempre ver tua face de luz. Cristo, Mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Oh, que bênção ter a certeza do bem, ter na vida paz e perdão do Senhor. Muito alegre busco essa pátria de além, onde reina Cristo Jesus é de amor. Cristo, Mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Queres desanimar-te, já não tens teu perdão. De coração pesado, não crês em teu Senhor. Pois Cristo é teu amigo, teu guia e protetor. De tudo que careces, te supre teu favor. De tudo que careces, te supre teu favor. Exulta, ó crente, exulta, ao Salvador bendiz. Por ele protegido, és livre, és feliz. Sendo, porém, tentado, prestes a sucumbir, turvo teu horizonte, muito feio teu porvir. Procura já chegar-te bem junto ao Salvador, pois tudo te garante teu guia e protetor.
pois tudo te garante, teu guia e protetor. Exulta, ó crente, exulta, ao Salvador bendiz, por ele protegido, és livre, és feliz. Nunca se turbe, ó crente, teu triste coração, eis com ternura exclama quem te deu salvação. Confia em mim somente, somente em teu poder, e nas mansões eternas comigo irás viver. E nas mansões eternas comigo irás viver. Exulta, ó crente, exulta, ao Salvador bendiz, por ele protegido, és livre, és feliz. Confiando em meu Jesus, dele vem-me graça e luz. Quando vem a provação, ele dá-me a sua mão. Confiemos nele já, vencedores nos fará. Através da provação, dá-nos força e direção. Dá-nos o Consolador, que nos enche de fervor e não deixa tropeçar quando o tentador chegar. Confiemos nele já, vencedores nos fará. Através da provação, dá-nos força e direção. E se nele eu confiar, poderei então cantar. Quando o temporal bater, venha assim o que vier. Confiemos nele já, vencedores nos fará. Através da provação, dar-nos força e direção. Oh, enquanto aqui viver, confiança eu hei de ter. Quando a vida terminar, lá na glória irei cantar. Confiemos nele já, vencedores nos fará. Através da provação, dá-nos força e direção. Meus irmãos, nós vamos à palavra nessa noite. Daqui a pouco, após a palavra, vamos
orar, eu queria pedir à ministra de música, a irmã Malu, ver com a equipe um canto, ou um hino, um cântico, que se coadunasse com essa mensagem. Não é? O texto é Isaías 41, 10. Quando eu era dirigente de louvor, quando o pastor dizia isso, eu digo, pronto, tem que ficar grudado na mensagem agora. Não podia, porque aí ia buscando que cântico, né? Ou que hino se coadunava. Então vai ser o caso de vocês aqui, vão ficar grudados aí, para ver que canto vamos entoar. Mas abra sua Bíblia em Isaías 41, 10. Como eu disse, nós lemos o texto de Isaías, capítulo 12, né, da devocional, a leitura devocional, e aqui vamos ver o que é que Isaías tem a nos falar desse texto. Isaías 41, 10. Eu preciso dizer que essa mensagem de agora, ela nasceu com o convite para falar a grupo da terceira idade que reuniu o final de semana passado na chácara João 23. Eu estive com elas, porque eram mulheres, só tinha à noite 2 homens, eu e mais outro, que era o tecladista. E compartilhei naquela sexta-feira à noite sobre esse texto que foi a divisa do acampamento. E aí, está fresco aqui na mente, não é? Que a gente que prega, e espero que seja assim também com os que ouvem, não é? E eu também, como ouvinte, quando não prego, procuro sempre estar burilando, né? A mensagem, vem, até recebermos uma refeição, né, mais fresca, não é? Porque é isso a palavra. Nós não somos consumidores de mensagens bíblicas, mas nós sabemos que a mensagem bíblica, ela vai burilando, depois, pela graça e misericórdia de Deus, recebemos outras, não é? E isso vai nos alimentando espiritualmente, fortalecendo a nossa fé. Então, acho que tiveram aqui, eu estou vendo algumas que estiveram lá na sexta, vão ouvir de novo, não é? Mas não vão ouvir igual, porque é impressionante quando a gente prega, não prega igual, não é? Surgem coisas, palavras, coisas assim que só pregador é que, pela misericórdia de Deus, não entende, mas entende pelo lado espiritual de que as coisas vão surgindo, não é? Vão fluindo no nosso coração e cremos que isso vem de Deus. Então o texto diz assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Vamos ler juntos? Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Amém. Vamos orar um pouco mais. Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor Deus. Pai, te peço em nome de Jesus, alimenta teu povo, edifica teu povo nessa noite na palavra. Edifica-nos, Senhor, na tua palavra. A tua palavra é a verdade, Senhor. Que ninguém aqui saia com fome nessa noite, Senhor, sem poder beber, sem poder provar do maná que é a tua palavra, Senhor. Ó Deus, nós já agradecemos, porque pela tua misericórdia, sabemos, ó Deus, que a palavra, ela cumpre o seu propósito. Eu só te peço que o Senhor me dê fidelidade ao texto, que, ó Deus, da minha boca saia palavras que venham edificar, que venham, ó Deus, trazer bênção para a vida dos teus filhos nessa noite, assim como foi para mim, Senhor. Eu te oro e te agradeço em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, meus irmãos. Antes da mensagem, queridos, eu gostaria aqui de agradecer as muitas orações dos irmãos. Quem estava aqui domingo, eu não pude estar presente pela manhã, embora não pregaria, nem em manhã e nem em noite, mas eu gostaria muito de estar. Mas fui impossibilitado
não é devido a... No sábado fui a uma urgência, né? Sônia me puxou e eu também estava assim, dormia a quantidade de horas que geralmente durmo, mas acordava muito cansado, né? Muito, como se não tivesse dormido, ou pior do que deitava. E aí fomos à urgência, né? Graças a Deus nada cardíaco, o ECG deu tudo bem, exame de sangue também nenhuma infecção, e vou fazer uma polissonografia. Alguns irmãos aqui acredito que já fizeram, né? Vou dormir lá na clínica. Alguém já me disse: ó, pastor, não dorme não. Eu não sei como vai ser, né? Porque às vezes até na própria cama é difícil, tem alguns dias, imagina no outro lugar, fora do ninho, né? Mas o médico quer ver o que de fato é. Pode ser uma apneia, não é? Porque a esposa disse que eu ronco. Eu já uma vez acordei com ronco, né? Eu pensei que era outra coisa, mas foi o meu ronco que eu acordei com ele. E a apneia, ele me deu lá o traçado da coisa é séria, não é? E isso, a gente pensa que dorme, mas não dorme, não é? Porque o cérebro, enfim, quem é da área aqui sabe, não oxigena direito e tem alguns sintomas e consequências graves, não é? Então, ou pode ser também uma leve estafa mental, coisa assim, porque esse ano foi um ano abençoado. Eu não vou dizer que foi puxado não, porque é todo ano, mas foi um ano abençoado. E no púlpito, nem tanto, mas fora do púlpito, né, nos bastidores, cuidando de gente, visitando, e enfim. Mas muito grato, viu, meus irmãos, pelas orações, e continue orando por mim, porque estou melhorando, mas ainda não, creio que não cheguei ainda lá, não é? Irmãos, aqui nós percebemos, vamos à palavra, depois Josué vai fazer o milagre da edição, né? Porque a gente já leu o texto e o ideal seria emendar, mas aí, com o recurso de hoje, esse texto de Isaías 41, capítulo todo, e nós só destacamos o versículo 10, ele foi dirigido aos judeus exilados no cativeiro da Babilônia. É importante dizermos isso, não é? E quem participou do estudo com o pastor Lécio Dornas, na terça-feira passada, percebeu, mais uma vez, a importância do contexto. Tá bom? Então, no primeiro momento, nós estamos lendo um texto, ou lemos um texto, que foi dirigido aos judeus que estavam no cativeiro babilônico. E esse capítulo 41 de Isaías, ele está dentro de uma seção, né, do livro, como coloquei aí, de que é chamada na tradição judaica de livro da consolação. Olha que coisa boa, não é? Porque no início de Isaías, depois que ele tem aquela experiência lá do capítulo 6, de ir ao templo, no tempo que o rei Uzias, seu parente, né, tinha falecido, os irmãos vão notar que depois dali do 6, Isaías vem forte. E até no final do livro também, ele traz uma profecia muito contundente, como era próprio dos profetas. Só que de 41 até 66, ele traz consolo. É por isso que é chamado o livro da consolação, porque são seções do livro de Isaías que nós temos. Então, essa seção, não é, na tradição judaica, não é, resiste às palavras de consolo do Senhor, através do profeta Isaías, ao remanescente judeu, aquele povo que voltou, que foi para o cativeiro, porque não foram todos, alguns ficaram na terra, não é? Ficaram em Jerusalém, e que enfrentavam o difícil período do cativeiro babilônico. Então, dado esse contexto do texto, não é? O contexto histórico do texto, nós vamos aqui destacar alguns pontos importantes para trazermos lições, porque essa palavra de Isaías tem extensão a nós aqui, o chamado Israel de Deus, não é? É a igreja. Então, vamos então a alguns pontos que são fundamentais dentro do próprio texto, dentro do próprio versículo, né? Nós, pregadores, chamamos de mensagem textual, porque as divisões estão dentro do próprio versículo. E vamos perceber no primeiro momento que nós precisamos observar os nãos de Deus, não é? Observe os nãos de Deus.
Porque para ser fortalecidos no Senhor, fortalecidos em Deus, como é o tema dessa pregação, dessa mensagem bíblica, nós precisamos observar os nãos de Deus, porque no próprio versículo ele diz: não temas. É a primeira expressão, não temas, não tenha medo, não tenha, em outras versões diz, não tenha pavor. E ele diz: não te assombres. São dois nãos bem enfáticos para nós nessa noite. Os nãos de Deus nós devemos observar, porque geralmente nós estamos voltados para os sims de Deus, não é? Quando oramos, nós queremos o sim de Deus. Nós suplicamos, queremos o sim de Deus. Esperamos que Deus diga: sim, vou te abençoar dessa forma, como você está suplicando, como você está pedindo. Mas os nãos de Deus, irmãos, são sumamente importantes, igualmente importantes. Não temas, é a primeira expressão. Nós vivemos hoje, irmãos, e não é de hoje, mas hoje mais ainda, porque cada vez mais nós vamos notando, mesmo uma cidade pequena como a nossa, não é uma capital, mas que não tem a periculosidade que outras capitais têm, e quem já viajou aqui sabe, quem morou em outro local sabe, não é? Não quero nem citar nomes, porque, embora estamos aqui, mas não estamos isentos, isso gera, naturalmente, obviamente, um medo. As pessoas hoje elas têm medo, elas têm um temor, elas têm medo devido a entrar, às vezes, num condomínio, ou numa garagem, não é? No entrar, no sair, quando alguém se aproxima, até quando a gente recebe um telefonema, não é? Que diz que é do banco, e a gente fica com medo e perguntando se é mesmo de lá, quando a gente está diante de situações que nós geralmente mexe com o nosso interior, e isso provoca um medo, não é? Tem gente aqui certamente tem medo de voar, não é? De avião, de subir, pegar um voo, não é? E principalmente aquele voo que você pede ao Senhor para não ter uma turbulência, mas quando o avião faz aqueles trancos lá e você pede misericórdia, não é? Como um dia alguém estava me relatando, próximo a Brasília, dizendo que foi uma turbulência enorme, que pensou que o avião ia cair. E aí se clamou por Deus, e era gente com medo, era gente segurando, né? Todos ali, não é? Naquela situação. Medo. Eu relatei uma experiência, não é? Pessoal em relação à questão de medo, porque existem medos naturais, existem medos que nos preservam a vida, tá certo? Se eu vejo que um carro vem em alta velocidade, não é? E ontem eu dei uma carona a um pastor, um amigo e colega, o carro vinha distante, dava tempo de eu ir e voltar. Mas ele, como viu lá distante e estava no carona, ele disse: pastor, peraí. Eu digo: não, dava para eu ir e voltar, mas você ficou com medo, eu fiquei. Não é? Esperei. Não é? Naturalmente, irmãos, são medos, como diz, normais, do ponto de vista humano. Mas existem medos, e os especialistas que trabalham com comportamento humano dizem que existem medos irreais. São situações que nós criamos. Eu contei lá com as irmãs, não é? Uma experiência que eu passei em casa. Mamãe sempre foi rigorosa lá com os filhos, né? Naquilo que nós assistíamos em casa, na TV. Eu lembro que TV em casa chegou há anos atrás, mas sempre foi ela monitorando. Né? Mamãe gostava sempre de nos trazer ali, sempre né? naquela dimensão de matriarca mesmo. Né? E ela fazia uma triagem do que assistíamos, não era tudo que assistíamos. Não era tudo de revista que chegava em casa. Eu lembro que tínhamos um quarto lá, não é, que tínhamos muita coisa de igreja, boletins mesmo. Às vezes eu chegava e dizia: mãe, guardou os boletins todos da igreja. Era uma biblioteca, né, Claudemir? Mas eu lembro disso. Estava bem claro a rigorosidade dela, e era para o nosso bem, né, no entendimento dela. Então, no final de semana, ela viajou, e aí nós ficamos livres em casa para assistirmos.
Era um sábado à noite, e aí os irmãos já imaginam, não é o que é que um grupo de adolescentes, na época, eu e meus irmãos, mais próximos à minha idade, assistimos todos os filmes, até os Corujões, etc, não é? Conquanto que viéssemos para a igreja. A ordem foi, vão para a igreja no domingo de manhã, aqui para Piba. Não é? Tínhamos que vir, pegar o ônibus e chegar aqui na Piba. E um daqueles filmes, já os de mais tarde lá, né, já tinha passado, já estava entrando a madrugada, foi aquele filme de terror, que eu não recomendo ninguém a assistir, principalmente quem é crente. Não é por quê, pastor? Porque o que é que vai edificar? Inclusive, a experiência foi tão forte, aliás, o filme era tão impactante, não é? E nós assistimos, porque assim, vamos assistir todos até sair do ar. Não é? E assistimos. Quando eu fui dormir, eu dormia, Fernando, meu irmão, sabe, tinha o quarto dos meninos, né, que a gente chamava, e tinha o quarto das meninas. E eu, nesse tempo, só tinha eu no quarto dos meninos. Eu fui dormir, e aí, na madrugada, quando deitei logo, senti o barulho no telhado da casa, aquele arrastar de telhas. Eu digo, meu Deus, é um ladrão, vai entrar aqui, vai entrar, vai destelhar a casa, vai entrar, vai me pegar, vai pegar minhas irmãs e vai nos fazer mal aqui, quem sabe vai matar todo mundo. Porque para roubar não tinha muita coisa não, sabe? Mas assim, na minha mente era um ladrão. E aí fiquei imobilizado, eu nunca fiquei tão paralisado, meus irmãos, como naquela noite. Na cama, à vontade. Era entrar debaixo da cama, mas eu não pude nem me mover. Eu não pude sair do lugar e pedindo a Deus e suando ali. E eu lembro que não era período de calor. Era aquele meio do ano, não é? Onde tem ventos, não é? E por um tempo fiquei ali, não sei precisar quanto tempo. Mas o fato é que eu esperei o ladrão entrar e o ladrão não entrou. Mas o barulho continuava. Depois eu vim perceber. Eu não sei quem conhece aqui uma planta chamada espirradeira, não é? A espirradeira, as galhas da espirradeira que tinha na frente da casa de mamãe, porque na frente da casa de mamãe era praticamente uma floresta, né? Ela gostava muito de plantas, não é? E essa espirradeira cresceu e as galhas dela, os ramos dela, as galhas dela topavam ali naquele telhado e ficou, e não era ladrão coisa nenhuma. Foi um medo irreal. E quando eu percebi aquilo, me trouxe um alívio. Meu Deus! Era a espirradeira. Quem sabe é uma espirradeira. Quem sabe são os galhos da espirradeira, porque assim, a gente cria, às vezes, situações na nossa mente devido ao medo, devido ao temor, não é? Então, não temas, é uma ordem, é um imperativo. Não te assombres. Em outra versão tem, não se apavore. Não temas. Esse é um primeiro ponto a destacar nesse versículo. Segundo, atente-se aos porquês de Deus. Porque assim como tem os nãos de Deus, no versículo tem os porquês de Deus. Não é? E olha, professores de português, eu procurei escrever correto. Espero que esteja correto, porque eu fui pesquisar, porque esse negócio do porquê os irmãos sabem, né? É o porquê separado, é o porquê com acento no final, ou é o porquê junto. Depois você me diz se está correto, porque se não estiver correto eu vou retificar. Tá certo? Atente-se aos porquês de Deus. Ele diz 2 porquês. Através de Isaías, nosso Deus diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, como a gente viu lá, o não, porque eu sou teu Deus. Os 2 porquês nesse versículo. Eu sou contigo. A presença de Deus. Inclusive, um dos atributos de Deus é a sua onipresença. Onipresença. Eu já digo e reitero que Satanás não é onipresente. Demônios não são onipresentes. Porque onipresença é um atributo que só a divindade tem. Pai, Filho e Espírito Santo. O nosso Senhor está aqui, o nosso Deus está aqui. Assim como Ele se encontra em qualquer outro local nesse mundo. Então, não temas por quê? Porque eu sou
contigo. Irmãos, é maravilhoso quando nós, mesmo sem os nossos olhos físicos, nós percebemos que o Senhor está conosco. Quantos livramentos! Olha, nós precisamos numa noite de testemunho, num culto desse aqui. Não é? Uma noite de testemunho. Por quê? Porque quantos livramentos daquilo que nós vimos e do que não vimos. Porque você pode perceber que hoje, durante o dia de hoje, houve livramento na sua vida que você não percebeu, que você não viu, mas que houve. Por quê? Porque a presença de Deus, não é que nós estamos numa redoma, sob uma redoma, não. Nós podemos ter acidentes, e tem. De vez por outra, nós percebemos as informações que chegam de famílias pastorais que saíram para visitar um campo missionário e quando voltam, morre esposa, pastor, esposa, morre mais 2 filhos e fica um, o menor deles. Então acontecem tragédias com crentes desse porte, mas nem por isso nós podemos dizer que Deus não está conosco, está sim, porque eu sou contigo, porque eu sou contigo. A presença de Deus, irmãos, na vida do povo de Israel, e nós temos isso muito claro no Antigo Testamento, a presença de Deus na vida da igreja, a presença de Deus na vida dos crentes, a presença de Deus na vida de líderes, a presença de Deus na vida de gente que milita na obra do Senhor nos campos mais difíceis que nós temos. É real. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Deus, irmãos, é a expressão que nós falamos, e às vezes até no dia a dia, meu Deus, meu Deus, meu Deus. É muito forte, irmãos. Porque o que é a expressão de Deus, que inclusive o judeu, para não chamar Yahvé, ele chama Adonai, ou o Eterno, né? O Eterno, ou Adonai, é aquele criador, é o sustentador, é aquele que detém todo o poder, é soberano, não é? É Senhor. Então, atente-se aos porquês de Deus, atentemo-nos nós aos nãos de Deus e aos porquês de Deus, porque a presença dEle e a divindade dEle, não é? A sua soberania, elas estão presentes pela misericórdia e graça dEle ao nosso lado. Terceiro e último, note o agir de Deus. Atente-se aos não de Deus, o porquê de Deus, e note o agir de Deus. Deus age. Por isso que a expressão, onde estava Deus? Ô Senhor, permita que eu nunca cite isso. Até entendo quando se pergunta. Porque nós temos isso na Escritura. Senhor, onde o Senhor está? Porque eu clamo dia e noite. O salmista, na sua agonia, e do ponto de vista humano, é plenamente compreensível. Porque quem não já fez perguntas ao Senhor como Abacuque? Até quando, Senhor? Até quando? Até quando? E o salmista também, lá no Salmo 13, eu lembro, ele faz, nos poucos versículos do início do Salmo 13, versículos 1 e 2, ele pergunta umas 3 vezes, até quando, até quando, até quando? Mas nós precisamos notar o agir de Deus. E aqui tem 4 expressões no versículo 10 do capítulo 41 que lemos. Note o agir de Deus, porque ele diz, eu te fortaleço. Eu te fortaleço. Irmãos, quando a gente está sem força, é um negócio sério. É um negócio sério. Eu tomei vacinas, e na primeira delas, na vacina do Covid, eu lembro que eu, pela manhã, eu já tive medo, porque eu tenho mesmo fobia. É um show quando vai ser um exame de sangue. Agora mesmo fizeram o exame e eu tive que morder o dedo, né? Aí a enfermeira olha assim e disse, vixe, vai estar doendo tanto assim. Não é. É porque o braço, não é? Para encontrar a veia é difícil. Talvez os seus estejam elas expostas aí, não é? Tão visíveis. Mas no braço de alguns desse que vos falo é o caso. Então eu já vou com medo. E faço de tudo para não ver a agulha. Foi como aconteceu lá com a vacina de Covid.
A primeira eu procurei no outro dia pernas para levantar. Minha esposa está aqui, sabe disso, e eu não consegui. Não é? Depois não senti, na segunda, não senti mais nada. Mas essa primeira eu procurei forças, e é um negócio terrível. Porque você sem força, você não se sustém em pé. Era o efeito, né, da vacina, a primeira vacina. E, irmãos, quando nós estamos justamente sem forças, nossa caminhada cristã, graças a Deus, o Senhor nos fortalece. Eu te fortaleço. Em outra expressão, na Bíblia viva, as Bíblias mais, com as versões mais, com os termos atuais, né? Assim, eu faço com que você fique em pé. Eu te mantenho em pé. Eu te fortaleço, eu te mantenho em pé. Segundo, note o agir de Deus, porque Ele diz, eu te ajudo. Eu te fortaleço e te ajudo. Ou ajuda maravilhosa. Diante de situações desesperadoras, não é? Nós muitas vezes procuramos logo na nossa lista de amigos quem pode nos ajudar. É assim ou não é? Deixa eu ver com quem eu vou falar. Não apenas uma questão financeira, que essa aí, mas situações de às vezes ter um ouvido. Ter um ouvido, alguém que nos ouça. Não é? Alguém que você sente e que de lá daquela parte não veio um dedo acusador. Como os amigos de Jó fizeram, os 3 primeiros amigos, né? Apontaram logo, procuraram logo erros. E eles estavam enganados. Às vezes um ouvido. Mas não estamos errados em procurar isso. Desde que o primeiro, lembra de uma música do quarteto, né? Que quartetos cantam. Se ele não for o primeiro, desde que o primeiro a buscarmos ajuda, seja o Senhor. Seja Ele. O primeiro aos nossos joelhos se dobrarem, as nossas orações serem feitas, o nosso clamor ser dirigido. É a ajuda do Senhor. E é interessante o termo ajuda. É como Deus dizendo para a gente, diz, olha, eu não vou fazer tudo. Porque tudo eu já faço de fato. Porque, irmãos, assim, tudo é de Deus, certo? Ele faz com que, por misericórdia, que a gente tenha uma cooperação. Porque a Bíblia diz que nós somos, apóstolo Paulo, somos cooperadores de Deus. Imagina. Mas o agir é todo dele. Mas existem situações que nós devemos fazer. Eu e você devemos fazer, devemos realizar. E aí ele vem e diz, não, o que você pode fazer, você faça. Nem fique clamando a mim o que você tem que fazer. É dever seu. Então, agora, eu vou te ajudar naquilo que é impossível você fazer, você realizar. Os irmãos têm alguma coisa impossível que estão passando no momento e que não tem condição. E eu ouço muito. Quase toda semana, naturalmente, chega e a realidade é essa. Porque eu também tenho algumas questões que a gente diz, meu Deus, aqui eu não tenho condição de resolver isso. E se nós formos mexer, é pior. Já viu aquela coisa que se você for mexer, se você for lidar, piora. Então, o que é que vamos fazer? Clamar pela ajuda do Senhor. Fortalecimento do Senhor e ajuda de Deus. Terceiro, note o agir de Deus porque Ele te sustenta. É Ele quem te sustenta. Irmãos, nós estamos vivos hoje, sentados aqui neste lugar. Os irmãos estão aqui, nós estamos aqui, porque Deus nos sustenta. Nós somos muito frágeis. Nós somos muito frágeis. Nós, seres humanos, rapidinho, qualquer questão, um resfriado, uma infecção, um problema, uma informação que recebemos. Isso nos prostra e nos deixa mesmo para baixo, arrasados. Então nós somos muito vulneráveis. Tem gente que às vezes bate no peito e diz, não, isso é coisa de... Não é? E aí menospreza quem passa algumas aflições. E aí começa a colocar algumas
questões que não tem nada a ver. E aí trazem, não é falta de fé, é porque não está orando, é porque está em pecado. Os dedos acusadores dos amigos de Jó. É porque quis ser muito certo. E tem gente que bate no peito. Não é? Isso para ímpio, para não crente, é até compreensível, mas crente com essa postura de autossuficiência, não é? Como se assim ele fosse um Deus. Nós estamos hoje sustentados pela misericórdia e graça de Deus. É Ele quem nos sustenta, que nos mantém em pé. E para finalizar, irmãos, nós temos essa expressão maravilhosa. E nós precisamos notar o agir de Deus, que lá no finalzinho do versículo ele diz: eu te sustento com a destra da minha justiça. Com a mão direita da minha justiça. E a esquerda? Aí eu explicando às irmãs, porque fui reler, né, revisitar a expressão que já é comum a nós que lemos na Bíblia e vamos procurar o que é que o profeta estava dizendo, o que é que o texto estava dizendo. Irmãos, era incomum alguém ser canhestro, né? Destro e canhestro, né? Alguém ser esquerdo, alguém ser... Pelo amor de Deus, não ligue nada à política partidária. Pelo amor de Cristo Jesus. Não é? Em nome de Jesus. Certo? Estamos falando aqui de canhestro e destro. Canhoto. Não é? É muito comum. Aqui, não é? Eu vou fazer o teste que fiz lá com as irmãs. Quem é que é canhestro, que é esquerdo? Aqui, levanta a mão aí. Não tenha vergonha nenhuma. Pronto, estou vendo 2 mãos levantadas. A maioria aqui, então, né, 90 e tantos % direito. Destros. Então era incomum. Quem é que lembra lá no livro de Juízes, um cidadão chamado Eude, né? Eude, é assim a pronúncia dele, porque o acento, né, está lá no U. Ele era muito habilidoso. E ele era esquerdo, ele era canhestro. E ele tinha uma habilidade na guerra com a espada. Tempo bélico era isso mesmo. E ele tinha uma habilidade enorme. Até hoje, a neurociência diz que os que são esquerdos, os canhestros, eles têm uma habilidade enorme nos esportes, pelo menos. Quem joga voleibol, né, que não foi o meu esporte assim, né, não é? Mas quem joga... Aquele que é canhestro, ele surpreende, e atacante, ele surpreende aquele que está defendendo. Porque quando se espera que venha com a direita, ele bate forte com a esquerda. E é difícil para marcar, né, Josué? É difícil. Assim é no futebol também. E no futebol, o pastor Júnior sabe melhor do que a gente aqui, e os que jogaram, né? Como já vi Manassés jogando também, o pastor Manassés e outros aqui. A gente, Claudemir, só ficava ali na defesa, em vez de quando subia, né, com o Ladislau, mas também quando a gente subia, aí era bom, né? Aí era gol. Né? Estava resolvido. No futebol, se procura o jogador bater com as 2 pernas, mas os canhestros, já comprovado pela neurociência, de que tem uma habilidade maior nessas situações, não é? São muito habilidosos. Então, entendemos que mão direita, quando o versículo vem dizer, eu te sustento, eu te mantenho em pé, eu te fortaleço, eu te ajudo com a minha mão direita. O Senhor está dizendo, eu sustento você, porque na realidade é uma forma metafórica, não é? Porque Deus não tem mão, Deus é um ser espiritual, né? Espírito. Mas aqui nós temos Deus dizendo para nós, através do profeta, eu te sustento com a minha mão forte, com a minha mão de força. Não é? Porque a mão que você tem, para quem é destro, é a mão que você tem a habilidade, você escreve, né? Você tem uma força maior, um apoio maior. E, irmãos, como é maravilhoso saber que nós estamos sustentados pela mão do Senhor, a mão forte do Senhor, a mão de justiça, e justiça é equidade. Justiça é dar, é fazer com que aquele que tem o direito, ele seja alcançado nesse direito que tem.
é um entendimento de equidade e como Deus faz, com a mão dele, pela misericórdia dele, nos sustentando, fazendo a justiça. Em outras versões vem: eu te dou vitória. Com a minha mão direita eu te dou vitória, eu te mantenho em pé. Louvado seja Deus, irmãos, porque Deus nos fortalece. Nós estamos fortalecidos no Senhor. E eu lembro da expressão do apóstolo Paulo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Estamos fortalecidos em Deus, fortalecidos no Senhor. Que essa palavra, ela, como é o livro da consolação, né? Nós estamos na sessão da consolação de Isaías, o livro da consolação, sirva de consolo. Mas mais do que isso, junto com o consolo, sirva para nós e chegue para nós, irmãos, com assim, um ânimo tão grande, porque um Deus maravilhoso nos sustentando, mesmo nos momentos mais difíceis que eu enfrento, que penso em cair, às vezes até se cai mesmo, mas ele se mantém em pé. A expressão bíblica: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus e sustenta. E nessa noite você receba essa palavra e ela encontre terreno fértil no seu coração e no meu coração. Amém, meus irmãos? Vamos entoar um canto e depois a gente volta orando aqui. Oh, como é grande, doce a promessa do Salvador, Jesus nosso Rei. Ao que confia na sua graça, Ele diz: nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Eu sou teu Deus e para livrar-te, sempre contigo eu estarei. Não temas, pois, porque bem seguro eu pela mão te conduzirei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Para remir-te dei o meu sangue, pelo teu nome eu te chamei. Meu para sempre tu és agora, depois que nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas,
temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Eras indigno, mas escolhi-te. Não temas, pois eu muito te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Sempre seguro te guardarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Aleluia. Esse era o hino que, dentre outros dos irmãos nossos, o irmão Diácono Gilberto Fraga gostava muito, né, desse hino. Meus irmãos, nós queremos, diante dessa mensagem, aqui clamar ao Senhor, porque vemos que existe um medo que é natural, né, dentro do ponto de vista humano, não seria nenhum medo absurdo, seria mais de preservação da vida, mas existem o medo que cria uma realidade. Talvez seja o caso de alguém aqui, de alguns dos irmãos, eu sei. Sei que isso acontece. A gente que lida com gente sabe disso. Eu lembro de Gary Collis, no livro Aconselhamento Cristão, ele contando até de uma moça que naquele esporte futebol americano, quando os jogadores se juntam ali para armar a jogada, não é? A moça estava na arquibancada e ali já era um caso já quase típico de esquizofrenia, pastor Jorge. Ela disse, olha, ali eles estão falando de mim. Ali eles estão falando sobre mim. Na realidade não era. Estavam armando a jogada, mas a pessoa estava com tanto problema, tanta dificuldade, já doente, porque é uma doença, não é? E ela atribuía a alguém, aos jogadores ali, falando. É como, às vezes, a gente tem gente dizendo, alguém me olhou assim, e eu notei que olhou diferente. Eu digo, não vá para olhar não vá pelo que está à vista não, porque... Mas são questões irreais que a nossa mente... E a gente dá uma abertura e o inimigo aproveita. Satanás aproveita, ele é nojento. Alguma brecha dada, ele aproveita e ele maximiza esses medos, não é? Maximiza. E hoje, gente, até hoje, com medo, porque dentre os cuidados eles precisaram na pandemia, mas tem gente com medo de sair de casa, não é? Um temor enorme. Então, se é o caso de alguns dos nossos irmãos aqui, nós vamos clamar ao Senhor, porque cremos plenamente que nós devemos nos atentar aos nãos de Deus. Não temas, não te assombres, não se apavore. Segundo é o fortalecimento. Foi de 3 pontos. A mensagem, 3 tópicos, mas o fortalecimento. Tem momentos que a gente sente, irmãos, isso, eu creio que eu não estou sozinho. Em algum momento a gente se sente fraco. A gente se sente muito fragilizado. Não é? Dá vontade da gente parar, às vezes. A gente é paralisado, aquele medo que paralisa, né? Aquela inércia, aquela falta de força, de encorajamento, de vigor na fé. Vigor na fé não é nada físico. O nosso corpo pode ser muito frágil, mas conquanto que a nossa fé esteja fortalecida em Deus. Então, se é o caso também de alguns aqui,
Vamos pedir fortalecimento no Senhor, para que nós possamos cumprir a nossa missão. Os propósitos de Deus em nossa vida, nós não vamos ficar no meio do caminho. Nós vamos chegar do outro lado. Nós não vamos morrer no meio do mar de jeito nenhum. Porque esse Deus disse que está conosco, não é? Estou contigo, e nós sabemos que chegamos ao nosso destino, ao porto desejado, como disse o salmista lá. Quando o Senhor está conosco, Ele nos fortalece. Tem alguém aqui sentindo fraco na fé, sem ânimo para a caminhada cristã? Agora, não deixe para amanhã não, agora nós vamos clamar ao Senhor. Senhor, fortalece-nos, faz-nos ver essa mão direita que nos sustenta e que nos mantém em pé, nos mantém fortalecidos, mesmo frágeis como somos, não é? Então vamos ficar em pé nesse sentido e vamos orar ao Senhor, clamando por esses dois aspectos que colocamos aqui. Ó Senhor nosso Deus, que está conosco e que é a nossa força e nos mantém de pé, nesse momento, em nome de Jesus, eu clamo com os meus irmãos aqui neste lugar. E sabemos que a Tua presença aqui é real, eis que estou contigo. Aqui o Senhor se encontra presente, Pai. Clamamos agora, Senhor, que todo temor, todo medo, todo aquilo que a mente é propensa a criar, em nome de Jesus Cristo, não tenha vez em nossa mente e em nosso coração. Senhor Deus, nós te pedimos a Tua graça sobre a mente de gente aqui, que precisa agora sim de uma libertação, precisa de uma graça do Senhor na sua mente e no seu coração, fazendo ouvir claramente os nãos do Senhor. Não temas nem te assombres, não se apavore. Ó Deus bendito, faz isso por Tua misericórdia, e cremos que o Senhor tem feito em nós. Muitas vezes nós, ó Deus, é que temos fugido e falta reconhecimento dessa vulnerabilidade que temos. Portanto, ó Deus, em nome de Jesus, nós clamamos agora e te pedimos que o Senhor fortaleça a gente aqui que precisa, Senhor. São Teus servos e que precisam do encorajamento, de fortalecimento. Ó Deus, para se manter em pé, porque os embates têm sido grandes, sim. As lutas têm sido enormes, mas não há luta maior do que o Teu poder e que a Tua graça. Louvado seja o Teu nome, porque a luta, como alguém já disse, é grande sim, mas o nosso Deus é maior. Louvado seja o Teu nome. Fortalece-nos, ó Deus, com o Teu poder, Senhor. Obrigado porque a Tua mão direita nos mantém sustentados, amparados. Quem dos meus braços, nós acabamos de cantar, pode arrancar-te? Ó Senhor, que isso seja realidade em nossa vida, nos momentos mais difíceis, quando pensamos que estamos desamparados. Aí, Senhor, sabemos que por Tua misericórdia, o Senhor nos pega no colo. Oh, Senhor, muito obrigado, Pai, muito obrigado por tão grande amor, por tão grande graça, por tão grande misericórdia. Nós já agradecemos, oramos e já agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Eu quero me colocar aí, assim os pastores também, mas colocar à disposição dos irmãos, porque essa mensagem ela traz também questões que, se for de cunho espiritual, pastoral, tá certo? Venha, nos procure para podermos lhe ajudar, tá certo? Não sofra sozinho não, irmão. Ou procure alguém da igreja que é seu amigo, crente, tá certo? Alguém que possa ajudar, porque tem irmãos nossos que são crentes, mas eles talvez não tenham a habilidade de poder lidar, né, com situações que você está passando. Mas procure-nos, está certo? Procure-nos, porque o que for de caráter espiritual, pastoral, bíblico, é com a gente. O que for além disso aí, se for alguma questão de um profissional,
Porque eu já vi crente dizendo, não, meu psicólogo é Deus. Sim, meu. Eu entendo, eu sei o que você está dizendo. Mas existem psicólogos bons, né? Profissionais bons nessa área que podem nos ajudar, inclusive com esses medos, essas fobias. Muitas das nossas fobias não são de hoje, são lá da infância. Não é? Lembra do exame de sangue? Foi lá de trás, não nasceu hoje. Não é? São as fobias e que a gente vai maximizando. Tá certo, irmãos? Rápidos avisos para nós encerrarmos com a bênção. Irmãos, amanhã nós vamos receber aqui, como recebemos ontem a formatura do ensino médio. Eu quero aqui aproveitar para parabenizar a Débora, que formou, não é? Aqui no culto, tive o privilégio de ser pregador, depois de um bom tempo, aí acho que uns 10 anos, não é? Que o André disse que foi em 2012, então, que ele tirou o ensino médio, que foi o momento que eu trouxe uma palavra. Amanhã nós vamos ter aqui um musical infantil do Colégio Americano Batista, à noite. Não é? Então, à noite estaremos cedendo aqui o espaço, né, do templo. No sábado, vamos ter, eu particularmente, olha que bênção, não é? Vou participar pelo menos de 3 confraternizações, não é? 3 encontros, um pela manhã, outro meio-dia, outro à noite. Não é? E aí está só começando o mês. Vou amanhã estar com Unidos em Cristo, lá em Jatobá. Depois volto um pouquinho para ir lá na Barra dos Coqueiros, no grupo da irmã Vandi, que é do grupo da Barra, tem um almoço lá e também temos um momento com um grupo de oração. Não é só comida, a comida é só o pretexto, né? É bom, mas é só o chamariz, né? Para a gente estar junto e conversando. É o que a gente às vezes não faz aqui, né? E conversar e ter a confraternização mesmo. E à noite com o coral masculino, não é? Então, no sábado tem também aqui as atividades da jornada de oração, 16 horas, enfim, irmãos. E no domingo, pela graça de Deus, vamos estar recebendo aqui o pastor Paulo Silva, tá certo? Esposo da diaconisa Raquel, ele vai estar pregando. Ele lançou um livro sobre arrebatamento, não é? Na realidade uma tese que ele levanta, não é? Em relação ao tempo, né? Ligado ao arrebatamento. Estou terminando de ler o livro dele e ele vai estar pregando aqui. Vamos ter ceia do Senhor pela manhã, tá certo? A ceia vai ser pela manhã, porque à noite vamos ter um musical infantil aqui. Vai ser uma bênção adorar o Senhor com as nossas crianças, não é? Então esses são os avisos do final de semana. Vamos colocar em pés. Com a bênção, vamos estar encerrando o culto dessa noite. Gratos a Deus pela vida dos que nos deram aqui suporte, não é? Nas áreas importantes, para que pudéssemos estar reunidos aqui. E louvado seja Deus porque você veio, não é? Pedro, não vou nem lhe apresentar mais, não é? Porque fiz menção na quinta passada, mas você presente nos alegra muito. Diácono Pedro, não é? Que está conosco aqui. E assim a todos. Eu vou aproveitar também, estou vendo aqui muito rosto de casa, mas quem está nos visitando nessa noite aqui? Tem alguém que está nos visitando? Lá atrás, isso. Como é seu nome aí? Me transmita aí. Nivaldo? Rivaldo. Rivaldo, Deus lhe abençoe. Viu? Esperamos que essa seja uma primeira de outras vezes conosco aqui. Tá certo? Se puder, venha domingo. Venha domingo à noite, venha domingo pela manhã, enfim, venha estar conosco aqui. Nos alegramos muito, viu? Com a bênção vamos estar encerrando. Uma orientação rápida, os irmãos ao saírem para os carros ou condução, geralmente carros, quando abrir o carro, não mantenha muito tempo, não converse próximo a ele, conversa aqui dentro, né? E entre logo, tá certo? Não temos incidência aqui nessa região, mas só os cuidados naturais numa igreja de centro como é a nossa, tá bom? Grato ao pastor Jorge, não é? Louvamos a Deus pela sua vida, sempre que pode estar conosco, não é? Atendendo às missões, mas aqui na sua igreja, não é? Acompanhada aí de sua esposa, irmã Simone, a missionária Simone, não é? Com a bênção, irmãos, que o amor de Deus o Pai, a graça de Cristo Jesus o Filho e a doce consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Amém.